Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu quero falar com você sobre vetores e matrizes e qual é a relação que eles acabam tendo ali dentro da física, como é que pode ser útil e o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas bem, então vou começar direto, mas antes não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, tá? Aqui. E bem, a ideia de usar vetores, né? A gente conhece vetores, geralmente aprende no primeiro ano, nono ano, às vezes no segundo do ensino médio, às vezes vai ver só quando vai estudar para o vestibular, mas aqui eu já quero entrar na maior utilidade de vetores, tá? No sentido de aplicação e onde é que a gente já bota as matrizes aqui, mas já trabalhar num sistema de 3 dimensões. Como é que eu faria em 2 dimensões? Bem, só descarta um. Simples, né? Mas vamos pensar que eu tenho um sistema em 3 dimensões aqui, x, y e z, tá? E eu vou colocar aqui, então, nesse espaço, um vetor que eu vou chamar de vetor v. Tá? A gente pode pensar v de vetor, depois a gente pode pensar até em velocidade, nos ajuda um pouquinho, certo? Mas bem, esse vetor a gente consegue, né, nesse espaço, trabalhar da seguinte maneira: a gente consegue decompor ele em 3 projeções. Que projeções são essas? Uma projeção exatamente no eixo Z, tá? Que eu vou chamar de VZ, faz sentido, né? É o tamanho da projeção. Tem uma projeção em Y, que eu vou chamar de VY, aqui eu estou botando apenas o valor da componente. E aqui uma projeção VX. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo ali? Eu estou dizendo que aquele vetor que está apontando na diagonal, ele é nada mais igual a uma decomposição, ou igual a uma fusão entre esses 3 vetores, né? Então, andar numa diagonal qualquer no meio do caminho aqui é como se andasse ao mesmo tempo em x, y e z, ou seja, uma junção entre eles, certo? Bem, em termos de vetor, como é que a gente escreve, né? Bem, eu vou dizer que o vetor v, ele é igual, então, a componente vx, uma componente vy, estou botando um espacinho de propósito, e uma componente vz. Só que se eu botar dessa maneira aqui, eu estou simplesmente somando números. Então, uma solução seria eu colocar o sinalzinho de vetor aqui, ou eu já informar que este valor é o quanto ele tem no eixo x. Então, a gente usa, né, bases unitárias, que aqui uma das mais utilizadas é a base IJK. Né? Acabei botando isso aqui muito para o lado, deixa eu ajeitar isso aqui. Aí, show. Tá? IJK, com aquele circunflexo ali, né? Que são as formas de eu dizer em qual direção que eu estou tomando. Então, a convenção é a seguinte: IJK, X, Y, Z. X, Y, Z. Tá? Uma outra forma que alguns livros também utilizam, ao invés de pegar e chamar de IJK, ele chama de base E1, que seria a direção X, uma base E2, direção Y, mais uma base E3, direção Z. Só que daí acaba, né, fica mais geral, XYZ, 1, 2, 3, né, é melhor utilizado, e é uma outra forma de notação. Mas temos uma forma também que a gente pode representar um vetor, que é justamente utilizando matrizes e ver como é que aqueles cálculos de matriz acabam nos ajudando. Aqui seria x, y, aí eu usei feio de novo, x, y, z. Vou botar a setinha aqui, certo? Que é como é que é a primeira maneira, né? A gente pode dizer o seguinte: o que é uma matriz, né? Então, matriz é uma forma de eu organizar, né? Vamos dizer assim, é um jogo de números que a gente organiza, geralmente ou entre colchetes ou entre parênteses, né? Números. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Tá? 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então, aqui eu tenho uma matriz 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Né?
Aqui nós vamos utilizar a ideia das matrizes para justamente representar esses vetores. Então, aquele meu vetor V, né, eu posso dizer que ele é representado, então, da seguinte maneira. Eu abro aqui uma matriz, um parênteses, Vx, Vy, Vz. Só consertar que eu quero fazer esse Z. Tá? Que é uma coisa que a gente chama de matriz linha. Temos também uma outra forma de representar, que geralmente é, às vezes, utilizada também, quer dizer, as duas são, que é dessa maneira, Vx, Vy e Vz, que é a chamada matriz coluna. Tá? Então, é uma linha, outra é uma coluna. A diferença é basicamente essa. Né? E bem, onde é que acaba isso sendo útil? Essas representações. Primeiramente, eu largo de mão desse I, J, K, essa questão de saber para onde é que cada um aponta. Né? E outra, eu vou utilizar toda aquela matemática que geralmente a gente aprende em cálculo de matriz aqui, porque a principal função, né, dentro da física das matrizes é justamente essa, é tu pegar aquela parte de vetores, aquele cálculo vetorial todo que envolve seno, cosseno, decomposição, a gente pegar e jogar nas matrizes. Só que, claro, a gente tem que saber esses valorzinhos aqui. Tá? Então eu vou logo, né, trabalhando com exemplo, mas um exemplo em duas dimensões, para nos facilitar. Veja só, deixa eu botar aqui uma página nova então, ali, tá? Vou supor o seguinte, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que aqui, daí sai a linhazinha direto. Vou suportar então ali o meu eixo X, meu eixo Y, certo? E eu quero fazer o seguinte, eu tenho um vetor que eu vou chamar aqui de V1, tá? E eu vou ter um outro vetor que eu vou chamar de V2, tá? Certo? Diretamente observando, eu posso dizer que pelos meus 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que aqui eu tenho um tamanho 7 para esse. Então, fazendo a projeção, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, tenho aqui uma projeção 6. Enquanto que para o vetor V2, eu vou ter uma representação um pouquinho maior aqui em X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, aqui vai ser 11. E aqui vamos ter uma projeção 1, 2, 3. Tá? Tá, então primeiramente essa confusão toda aqui a gente pode muito bem simplificar da seguinte maneira. Eu vou dizer que V1, o vetor V1, vai ser representado, veja só, eu vou botar numa matriz coluna, que fica mais fácil, mas dá para fazer com a linha na mesma lógica, mas é representado uma componente 6 na direção X e 7 na direção Y. E V2 representado numa projeção de valor 11 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, por exemplo, soma vetorial, que envolvia aquela lex cossenos horrível, útil, mas meio feia de primeiro momento, que é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2V1, V2, cosseno do ângulo entre eles, meu Deus. Aí daí tinha uma raiz quadrada ainda para facilitar a cerejinha do bolo. E uma outra maneira que a gente fazia era o seguinte, era pegar isso aqui, né, e simplesmente copiar em cima do outro, né, fazer a que a gente chama, né, a regrinha do paralelogramo, né, tinha que juntar eles e ver o que dava, né, daí tu fechava num vetor, esse aqui, a soma vetorial, tá? O desenho fica muito mais fácil, claro, mas eu tenho que saber o tamanho dessas componentes. Bem, como é que eu posso fazer de uma maneira rápida? V1 mais V2, ao invés de fazer desenho ou toda a soma de cossenos. Olha só, como eu tenho a representação das matrizes, eu vou fazer o seguinte, 6, 7, mais 11, 3. Bem, somar matrizes de mesma ordem, que é o que dá para fazer, né? É simplesmente somar os respectivos elementos, ou seja, o primeiro da primeira linha, ou seja, 6 mais 11, vai dar um 17 aqui, e 7 mais 3, que vai dar um 10. Ou seja,
o meu vetor resultante, que eu vou chamar só de VR, vetor resultante, é nada mais do que uma projeção em x igual a 17, não vou me prestar a contar aqui, e x igual a, e y, desculpa, igual a 10. Tá? Então a gente consegue, olha só, tendo só as componentes, eu posso ir diretamente o que? Fazer esse somatório, né? Facilita muito, ok? A gente em 3 dimensões, bem, tu só vai colocar uma terceira componente aqui e somar. Tá, mas se não tem essa terceira componente, tu só coloca um zero daí. Funciona também. Né? Então a soma vetorial ajuda um monte aqui a questão de com as matrizes, na questão de eu já tenho minhas componentes, é só somar componente com componente, né? Mas bem, onde mais esse lance de matriz aparece? Dentro do chamado produto escalar. Então aqui o que eu estou pegando é simplesmente uma representação de soma de matrizes. Eu posso fazer isso em 2, em 3 dimensões, mas também quero mostrar como é que funciona, olha só, o produto escalar, né? Isso aqui acaba ajudando também essa questão de soma, de multiplicação, de representar quando tu vai calcular um sistema de 3 dimensões, que eu vou dar um exemplozinho ali depois. Mas olha só, o produto escalar, né? Quando a gente faz o produto escalar entre 2 vetores, né? Então pensar num vetor A e vai fazer escalar com o vetor B. Como é que a gente fazia? Tem calcular o módulo de A, o módulo de B e tem que saber o cosseno do ângulo entre os dois. Tu tem aqui então o valor do produto escalar, certo? Mas quando tu tem a representação em matrizes, né, tu vai basicamente fazer o seguinte, para aqui valores pertencentes aos reais, que a gente tem um lancezinho nos complexos, mas isso não é tão importante para agora. Mas aqui a gente vai ter os vetores representados em matrizes, e aqui eu tenho que ter uma matriz linha e aqui uma matriz coluna. Como é que a gente vai fazer isso então? Olha só o exemplo. Né? Eu tenho um vetor A, que na sua base, né, usando os vetores, eu tenho o valor 2 na direção Y, mais 3 na direção J. E B, eu vou dizer que eu tenho 4 na direção Y, mais 5 na direção J. Poderia botar o Z ali também, vai dar na mesma. Né? A multiplicação, ou melhor, o produto escalar entre 2 vetores é nada mais que a multiplicação entre uma matriz linha, né, ou a matriz linha daqueles vetores, olha só, 2, 3, vezes a representação coluna do segundo, 4, 5. Tem que ser sempre assim, né, porque daí tu vai usar a multiplicação das matrizes. O que era a multiplicação das matrizes? O primeiro com o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes 4, mais 3 vezes 5. Então aqui vai dar 8 mais 15. Isso, 8 mais 15, que vai dar 23. Então veja, né, eu posso utilizar as matrizes aqui para fazer um produto escalar, que é simplesmente pegar o primeiro termo com o primeiro termo da linha com o primeiro termo da coluna, multiplica, soma com os próximos. Vai fazendo isso. Em 3 dimensões, né, se eu colocasse, por exemplo, aqui um 4K e aqui um menos 2K, o que eu iria fazer? Bem, aí eu tenho 2, 3 e 4 para multiplicar com quem? Com 4, 5 e menos 2. Então eu vou ter 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 5, 15, menos 8, né, que é 4 vezes menos 2. Daqui de 23 ele iria para 15 neste caso. Então eu só estou incluindo um termo a mais. Aí possibilita botar até mais uma dimensão ali dentro da relatividade geral, espacial restrita, utiliza o termo quadrivetor, que daí o tempo está incluso aqui como a quarta dimensão. Mas daí tem um detalhezinho a mais junto, certo? Mas aqui então a gente consegue usar a partir das componentes, fazer um produto escalar. Né? Ao invés de eu fazer toda essa mão de descobrir os módulos, os cossenos, eu acabo simplesmente usando diretamente as
componentes. Então acaba sendo bastante útil dentro do quê? Né? Do produto escalar. Outro ponto que também envolve vetores, que também é bastante útil, é o produto vetorial. Ele é mais chatinho, mas ele também ajuda, né? Por quê? Principalmente pela questão do seguinte, né? O que é um produto vetorial, né? Eu vou ter o vetor A, produto vetorial com o vetor B. Só que o meu resultado ele vai dar um vetor também. E o que mais complica às vezes quando vai calcular é a partir da direção desses aqui, qual vai ser a direção desse? Uma coisa que a gente sabe que vai ser perpendicular a esses dois. Mas como, quanto? Então, utilizando as matrizes também é útil, né? Então eu vou supor aqui, usar aquele mesmo exemplo. Eu vou fazer em 2 dimensões, em 3 é só incluir um termo a mais, né? Na verdade, porque a brincadeira é a mesma. Então, o vetor A eu vou dizer que ele vale, olha só, 2i mais 3j, eu acho que era esse mesmo, mas se não for, não tem problema. E o B, eu vou dizer que as suas componentes são 4i mais 5j. Sim, é o mesmo, 2, 3, 4, 5. Tá? E bem, como é que funciona o produto vetorial? É um pouquinho mais chato, mas ele acaba sendo útil, por quê? Porque ele me dá justamente a direção do meu vetor, a direção de cada componente, isso é útil, né? Como é que é? O produto vetorial, ele vai ser o seguinte, ele vai ser uma determinante, aqui no caso de 2 dimensões, vai ser i, j, a gente coloca o k também, tá? Não vai ter erro nenhum. A gente coloca os componentes de A, que para o I é 2, para o J é 3 e o K tem? Não, então é 0. E para o B, mesma coisa. 4 para o I, 5 para o I, não tem K, é 0. E a gente vai fazer então a determinante disso, né? E aí vai incluir, para quem conhece, tem a regra, agora esqueci o nome da regra, que tu substitui as 2 linhas, mas aí a gente vai, então, fazer o seguinte, realizando esse determinante, né, vou fazer aqui o sinalzinho, é um determinante, tá? Certo? A gente vai encontrar aqui o seguinte, né, fazer aqui só para não confundir, então, a regrinha de só substituir, né, geralmente eu faço direto aqui de cabeça, mas aqui para a gente conseguir se guiar, a gente repete, então, a primeira, a gente repete a segunda coluna, e vai fazendo, então, as diagonais. Então, aqui tem... Bem, aqui é 0, aqui é 0, vai sumir. Mas aqui, ó, eu vou ter k vezes 2 vezes 5, eu vou ter 10k. Tá? E na diagonal secundária, aqui eu vou ter menos, né? Porque a diagonal secundária a gente bota um negativo. Menos, bem, k vezes 3 vezes 4, 12, então menos 12k. Esse menos aqui é justamente da determinante. Aqui acertei ali. I vezes 0 é 0, então já pode matar. Aqui vai dar vezes 2 mais 0 também mata. Então veja que eu obtive aqui, ó, 10 menos 12, menos 2 na direção k, né? O que faz sentido, porque lembra que eu falei que esse vetor resultante tem que ser perpendicular a esses dois. Como esses dois estão no plano XY, né? Então, esses dois vetores, tá? Eles estão no plano XY. Então, eu tenho alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. O meu produto vetorial tem que dar alguma coisa no eixo Z, para mais ou para menos, porque tem que ser perpendicular aos dois, né? Então, aqui é um método que ajuda tu já entender diretamente a direção do vetor, que às vezes é útil até dentro da matemática ali, né? E aqui, para mim, fica um pouco mais fácil ir direto no determinante, pode fazer essa dobrinha aqui. Tem alguns que utilizam a regra das matrizes adjuntas, de pegar cada um deles. Tem várias N maneiras. Aqui é uma que eu apresentei para o produto vetorial, como é que ele pode funcionar, que é a partir de uma determinante. E é sempre assim. I, J, K, e aí tu coloca o quê? Né? As componentes de A na ordem, as componentes do primeiro vetor, depois as componentes do segundo vetor, né? E bem, uma última aplicação, onde é que isso é útil também? Veja só, né? Vamos pensar no movimento, né?
movimento em 3 dimensões, ou até mesmo da ideia de forças, certo? Que quando a gente faz aqui, olha só, então eu vou pensar o meu plano 3 dimensões, tá? X, Y e Z, e eu vou colocar uma partícula aqui na origem, né? E eu vou simplesmente dizer o quê? Né? Que eu tenho neste ponto uma aceleração, um vetor aceleração. E este vetor aceleração eu vou representar, eu posso representar nas 3 componentes, a x, a y e a z. E aí, às vezes pergunta, às vezes pode nem dar uma delas, pode ter um movimento constante em 1, pode ser até 0, não tem problema, né? Mas aí pergunta, como é que vai ser a velocidade dessa partícula após um tempo t? Bem, o vetor velocidade vai ser decomposto, olha só, em um Vx, opa, deixa eu só aumentar aqui isso aqui, na verdade eu vou escrever primeiro as componentes, fica mais fácil, né? Vy e Vz. Coloco aqui a minha matriz, tá? E lembra lá do movimento retilíneo uniformemente variado, que dizia que a velocidade é igual à aceleração vezes o tempo? Então, isso aqui eu posso muito bem, ao invés de botar os Vx, Vy, né? Faltou mais V0, né? Mais V0. Eu posso simplesmente colocar as 3 expressões aqui direto. V0. Né? Ou seja, aqui em Vx eu boto velocidade inicial x mais aceleração de x vezes o tempo. Aqui, velocidade inicial de y mais aceleração de y vezes o tempo. E aqui, velocidade inicial de z mais aceleração em z vezes o tempo. Então, tu acaba com as matrizes, né? Vamos dizer assim, organizando. Tá, tu tem 3 contas, tem 3 fórmulas de MRUV para fazer. É um saquinho, mas é uma forma que tu tem muito mais fácil de organizar, porque tu já deixa tudo pronto, tu deixa tudo em termos das componentes, né? E aí tu acaba tendo o valor total. A posição S, a mesma coisa. Vai estar um S de X, um S de Y, um S de Z. Aí já não vale tão a pena colocar a formulazinha da posição aqui, mas tu acaba tendo também a posição em um tempo t qualquer. Só lembrar aqui, né? A posição no MRUV era a posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de aceleração vezes tempo ao quadrado, ou AT quadrado sobre 2. E aí também acaba facilitando bastante, né? E bem, como é que eu tenho o valor total disso aqui? O valor total tu vai fazer basicamente um Pitágoras, né? Então, se eu tenho um vetor total, tu vai fazer uma raiz quadrada de cada uma das suas componentes elevadas ao quadrado, ou seja, é um Pitágoras, tá? Só que em 3 dimensões, tá? Tu vai pegar cada um deles, vai fazer o quadrado e juntar tudo. Então, tu tendo as componentes, tu consegue separar, tá? Em cada um dos movimentos, depois simplesmente aplicar cada um deles independente um do outro, que é o princípio do que? Do movimento oblíquo. Né? O que é o movimento oblíquo? Tu separa o x em um MRU e o y em um MRUV. E aqui eu estou mostrando da maneira mais geral possível, que tu pode ter qualquer coisa em cada um deles. Né? Então tu vai basicamente o que? Tu vai tratar o movimento de cada um, certo? Dentro de cada um deles, independente do que está acontecendo com o outro. Né? Dá para incluir inclusive aqui a questão do movimento circular. É um pouco mais feinho, mas também dá. Só que daí, se eu, por exemplo, tem um movimento circular em torno de x e y. Bem, tu vai ter que decompor esses dois em senos e cossenos aí, né? Mas daí movimento circular às vezes vale mais um pouquinho a pena. Já ter um conhecimento bastante sólido aqui nessa parte para trabalhar dessa maneira, assim, com cada um dos vetores em separados. Mas aqui acaba sendo bastante útil quando tem um movimento em 3 dimensões ou um movimento em 2, né? Tu só corta o Z, né? Porque no movimento oblíquo, o que tu vai fazer, né? A tua velocidade, na verdade, no movimento oblíquo é o quê? Uma velocidade x em MRU e uma velocidade VY em MRUV.
Então aqui tu acabaria incluindo, né, o cálculo da velocidade e aqui seria sempre o mesmo valor, né? Assim, por exemplo, veja só, eu tenho aqui um valor 5 e aqui uma função horária, 2 menos 5t quadrado. Tá? Ó, esse 5 é do que? Lá do g sobre 2, do movimento oblíquo, botando direto. Mas aí é uma representação, ou seja, tu tem a velocidade em qualquer tempo. Tá? Aqui tu já sabe que é um valor constante, o MRU, e aqui um valor que depende do tempo, MRU-V. Tá? Dois exemplozinhos rápidos aqui, só para demonstrar, né? Só para mostrar como dá para fazer. Então é uma maneira de organizar. Tu faz os dois ao mesmo tempo, em vez de fazer VX, blá, 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 blá. Daí lá embaixo tu já esqueceu tudo que tu fez, bota lá agora o VY. Tá? E é uma utilidade de como é que a matriz aparece junto. Certo, pessoal? Bem, só que eu vou deixar por isso, certo? Mais detalhes, se quiserem mais alguma aula sobre essa questão de vetores, exercícios, pode deixar nos comentários, certo? Eu vou ficar por isso. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.